sejas meu universo. Boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Queria agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado no 1 Samuel 7:12 Cash. Vai ficar aqui os patrocinadores, vai ficar aqui também, no nome do Senhor Jesus Cristo, as obras sociais que o podcast apoia. Irmãos, tem novidade, tá bom? Entre os patrocinadores. A nossa irmã Aline Félix também ela agora está com um outro leque de trabalho. Ela também faz fotos de estúdios, nível de estúdios. Se vocês quiserem, entre em contato com ela, até mesmo, seja para roupa, ou seja, para talvez você queira tirar foto, ela te dá 2 horas de fotos de várias posições, te dá sugestões. Talvez fotos que você quer guardar de recordação na sua casa, talvez fotos que você quer se apresentar num trabalho de escola, eu não sei. Hoje vivemos um mundo que as fotos elas estão no auge das nossas vidas, né? Você tem uma foto de qualidade e uma pessoa profissional para te auxiliar. Também temos um outro patrocinador que é a empresa do nosso irmão Rafael. Como é que chama, Varão? Bets Express. Bets Express, eu nem sei falar direito, mas é uma empresa que o nosso irmão Rafael ele tem desenvolvido, amém? Ela é prematura, mas tem umas boas recomendações, que é acerca de transporte de entregas rápidas. Aí você entra em contato com ele, vai ficar o número aqui, aí ele vai te dar um orçamento. Talvez você tenha uma empresa que quer filiar entregas, está tendo uma dificuldade, igual talvez tem escritórios que hoje em dia, por mais que temos os aplicativos, mas talvez o aplicativo não atende na hora, então o irmão Rafael tem ali um orçamento para te entregar, para te atender da melhor forma possível, amém? Então vamos lá por mais um Alimentando o Seu Lar, amém? E hoje nós vamos trazer uma alusão acerca do texto que está em Tiago, capítulo 1 e verso 4, amém? Então, verso 2 e 4. Então, caneta, papel na mão, mas antes eu queria orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor nos dá de estar aqui com nossos ouvintes, com nossos irmãos do podcast, falando acerca do 1 Samuel 7:12 Cash. Queria agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estar com os meus irmãos cada quarta-feira, aqui aos meio-dias, para trazer uma palavra de acordo com a vontade do Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões. Que em tudo o seu nome seja glorificado e assim que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento na vida dos meus irmãos. Amém. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um título no Alimentando o Nosso Lar. Não sei onde você está, tá bom? E o título é Tempestades, ela aperfeiçoa a nossa fé, ela diminui. Tempestades eu vou englobar como perseguições, como problemas, como dificuldades, algo inesperado no meio do nosso percurso com a nossa fé. Por quê? Porque o cenário de cristãos que estão se desviando por causa de provações, de pelejas, de lutas, é grande, irmãos. Só que Jesus não deixou ninguém enganado. Sabemos que nós, quando a gente decidimos entregar a nossa vida a Ele, nós estamos de passagem nesse mundo e um dia voltaremos para casa. Amém? Então, a Bíblia fala que o príncipe desse mundo tem cegado o príncipe desse século tem cegado a humanidade. Mas o texto que a gente vai evoluir nessa tarde gostosa, se você tiver à noite, de dia, não sei, ou até no outro dia, está na epístola do apóstolo do Tiago, né, capítulo 1, no verso 2. Está escrito assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência na sua obra, perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa
alguma. Amém? Então vamos lá, gente. Primeiro passo que a gente vamos elaborar aqui, que é o que o texto está falando, que a gente tem que alegria como passar por qualquer tipo de diversidade em algumas Bíblias ou provações. Então, como que eu vou me alegrar sendo que está acontecendo comigo coisas que estão ao contrário do meu planejamento? Vamos aprender um pouco? Já reparou que a tempestade, ela requer de nós mais fé e obediência do que nós pensamos, e a gente protesta contra Deus mediante algumas coisas? Muitas vezes pensamos que estamos enfrentando, irmão, lutas, algo que está errado com Deus ou conosco. Parece que Deus também está errado de permitir a gente viver algumas coisas. Mas nem toda tempestade é consequência de pecado. Algumas é consequência de fidelidade. Então, anota isso aí. Nem toda consequência é evidência de pecado. Talvez algumas são uma comprovação de fidelidade. Por quê? Porque a Bíblia fala que o próprio Deus... Tinha alguma coisa de errado com Jó? Não tinha nada. Mas o próprio Deus, o nosso Senhor, deu testemunho de Jó. E aí Deus permitiu o quê? A aprovação vir na vida de Jó. E o que nós vemos no capítulo 42? Que Jó permaneceu fiel ao Senhor. Não é verdade? Jó não estava em rebeldia. Ele estava no centro da vontade de Deus. Tinha alguma coisa de errado com Jó? Jó 1,8, Deus declara que ele era irrepreensível. Olha para você ver. A Bíblia fala, homem íntegro que se desvia do mal. Temente e fiel, mesmo assim a tempestade chegou. Então, você que é cristão, entenda uma coisa. A tempestade ela vai estar na vida do ímpio e vai estar na sua vida. Só que o ímpio ele tem maneiras para maquiar a tempestade. O crente enfrenta ela de frente. Porque a tempestade para o crente ela é pedagógica, porque dentro dessa tempestade ele perde as forças, ele perde a esperança, mas ele não perde a fé. Amém? Então vamos lá. Será que toda luta que você enfrenta, se você enfrentar ela com disciplina, você pode ter certeza que o próprio Deus vai fazer você sair mais forte dessa luta. E aí você vai estar pronto para uma outra etapa da sua vida que talvez a Bíblia descreve na tempestade dos discípulos, e após a tempestade se formou grande bonança. Do lado de cada tempestade tem uma bonança te esperando. Amém? Às vezes o inferno se levanta não porque você está caído, mas porque você está avançando. E aí, irmãos, nossa luta não é só aqui. Nossa luta está em vários parâmetros da nossa história. Irmãos, eu queria aplicar algo para vocês nisso aí, que é, pare de interpretar todas a dor como castigo. Nem toda dor é castigo. Pergunte a Deus, o que o Senhor quer formar em mim através disso? Ou o que o Senhor quer me ensinar? Eu aprendi com os antigos uma coisa muito interessante. Antes da gente perguntar para Deus o porquê, pergunte a Deus o que Deus quer falar com você através disso. Não sei se você perdeu esposa, perdeu marido, perdeu família, perdeu filho, perdeu ministério, mas eu tenho certeza, tem coisas que Deus está querendo te ensinar e você está sofrendo as pancadas porque você não parou para ouvir Deus. Entenda que a obediência não nos isenta da batalha. Tem pessoas que vão estar obedientes como Jó, mas nos amadurece nela. Amém? Irmãos, você entende quando o Tiago fala que a provação, a prova, ela produz perseverança? Tiago está ensinando a nós nada mais, nada menos que a fé não cresce em ambientes confortáveis, irmãos. Eu nunca vi um crente crescer em ambientes confortáveis. Eu posso ter alguns que estão me ouvindo aqui, mas você aceitou Jesus quando tudo estava muito bom para você? Ou você aceitou Jesus quando parece que esvaziou tudo de você e falou assim, vai continuar? Eu tenho um outro caminho. Porque parece que a gente esquece quando Deus nos chama. Deus não nos chamou, Deus não nos chamou, a maioria, Deus não nos chamou quando estava tudo bem, não. Ou quando você estava vazio, ou quando você estava sem esperança, ou quando você sentiu mesmo que Deus estava falando assim, não faz sentido você estar mais aí. Entendeu? Então, a fé não é produzida em lugares confortáveis. Ela cresce sob pressão mesmo, sob decisões. Deus não desperdiça o sofrimento.
Ele usa cada prova como ferramenta para construir algo espiritual dentro de você. Então tem coisas, irmãos, que Deus está nos permitindo passar na lixa. Está nos permitindo entender que talvez o que nós estamos passando hoje vai ser testemunho, mártir para alguém lá na frente. Perseverar significa continuar quando tudo diz para. Isso é perseverança. Na hora que você está aí, talvez eu não sei, você está aí vivendo um problema no seu trabalho, na sua família, e parece que todo cenário fala, para, desiste, para. Só que aí você deixa de olhar para cá e olha para cá. Aí você começa a perseverar na sua fé. Não fuja do processo, meu irmão e minha irmã. Continue orando mesmo sem sentir. Continue servindo mesmo no seu cansaço. Perseverar na fé é você estar em movimento mesmo quando o mundo quer que você pare. Amém? Porque o mundo aqui quer que você pare, mas tem um mundo lá em cima que quer que você prossiga. Amém? O objetivo, irmão, desse pão diário para a sua vida é que a gente temos que se apoiar no que está escrito em Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem, porque está escrito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que andam segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Então você está passando por ser a pior coisa da vida, mas coopera para um propósito de Deus para a sua vida, para a sua existência. A gente temos que entender que o alvo de Deus não é apenas a nossa felicidade, é a nossa santidade. E isso é algo que não está falando nas igrejas mais. Santidade, irmão, está relacionado a se separar para Deus. E tem hora que para a gente buscar uma santidade, nós temos que ter infelicidade com nós mesmos. Com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, com aquilo que a gente acha que é por certo, com dissabores da vida. Então, a Bíblia fala que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a santidade não é para você ser vista, é para Deus ser visto em você. Olha só que interessante. A santidade não é para você ser visto, é para que Deus seja visto em você. Felicidade, irmãos, é circunstancial. Santidade é transformação. Sabe por que está acontecendo tanta tempestade na sua vida? É porque a gente temos que entender que a felicidade ela é por circunstância. E a santidade é para que você seja transformado independente de qualquer circunstância. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer circunstância. Se você tem uma vida separada por Deus, você entende o propósito daquilo ali. E eu estou aqui para falar com vocês que chega de viver no escuro. Vamos viver diante de Deus por transformação, não por circunstância. Eu queria que vocês entendessem que em cada tempestade, peça a Deus maturidade, não apenas solução. Maturidade para quê? Tem uma frase de um grande orador que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, segundo ele, em cada prova que ele passava na vida dele, ele falava assim, Senhor, me ensina a suportar aquilo que eu sei que eu não posso mudar. Então tem coisas que a gente não vai mudar, esse momento difícil financeiro, esse momento na sua família, esse momento com seus filhos, talvez você não vai mudar, mas a gente pode pedir para Deus maturidade para a gente entender como a gente vai passar e não solução. Porque você entende que tem coisa que Deus não vai te dar solução porque você precisa passar? Então você não vai ver resultado, você não vai ver luz, Por isso que tudo na vida parte da fidelidade. Permita que a dor limpe o seu coração. Escolha reagir como Cristo reagia. Isso é uma frase marco. Tudo que você tiver de passar, pense, o que Jesus faria agora? Jesus amava, odiava, Jesus batia, o que Jesus faria agora? Porque Paulo fala, quer ser meus imitadores, sejam como eu sou de Cristo. Então, vai uma palavra de alento para vocês. A tempestade não pode ser punição, pode ser aperfeiçoamento. Ela não vem para te destruir, ela veio para te lapidar. Por que isso está acontecendo? É uma pergunta que muitos fazem. Essa tempestade não vai nos matar, mas vai nos transformar. Então eu finalizo alimentando nosso lar. Por que isso está acontecendo comigo? Pergunte para Deus. E aí entenda para você mesmo, isso que está acontecendo com você não é para te matar, é para te transformar para um outro nível na presença de Deus. Irmão, não seja um crente apaixonado por Jesus. Seja um crente que ama a Deus acima de todas as coisas.
porque um dos maiores mandamentos é esse: amar a Deus acima de todas as coisas. A paixão, ela passa, o amor, ele permanece. Então entendemos que se você está passando por tempestade, por provação, por dificuldades, entenda, é um momento oportuno para você ter uma fé elevada no nosso Senhor. Não por troca, mas sim porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Ficamos por aqui em mais um Alimentando o Nosso Lar. Não deixe de deixar o like, não deixa de deixar os seus comentários. Que Jesus abençoe. Muito obrigado por nos apoiar. Um abraço da produção, Rafael, Aline. Um abraço para todos vocês que têm sido fiel a esse canal. Então, ficamos por aqui. Que Jesus te abençoe, te guarda, te proteja no seu deitar, no seu levantar, no seu andar e no seu falar. Que no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha ser cada dia assim manifesta em sua vida. Nós ficamos por aqui, como eu falo na igreja, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo. Você é importante para Jesus e para esse canal. Ficamos por aqui com a proposta de 1 Samuel 7,12 Cast, alimentando o nosso lar. Irmão ajudando irmão. Até a próxima. Deus abençoe.